na manhã desta quarta-feira. Com o plano de assistência familiar Butski, a sua família está sempre em boas mãos. Além de melhor assistência funeral para levar mais tranquilidade à sua família no momento mais difícil, o plano oferece convênio com farmácias, médicos, laboratórios e ótica, empréstimo de equipamentos ambulatoriais. E para você que tem mais que 65 anos, condição de plano especial. PAF, Plano de Assistência Familiar da Butski, a sua família em boas mãos, em Timbó, na Rua Colômbia, número 50, anexo à Funerária Butski. O telefone é o 33820554. Na nossa entrevista na manhã desta quarta-feira, nós estamos recebendo aqui a Coordenadoria Regional da Educação. Nós temos o coordenador, o Antônio Márcio, e também a Camila, que vão conversar com a gente sobre a questão das matrículas para a rede estadual de ensino e também a eleição, né, das novas diretorias, direções das escolas estaduais. Primeiramente, Camila, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, né? É um prazer estar aqui hoje. Muito bem, Antônio, seja bem-vindo também. Obrigado, bom dia, Odair, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Agradecemos muito ao espaço de divulgação. Muito bem, primeira novidade, que já é novidade, né? A gente já anunciou por aqui, já entrevistou, inclusive o diretor da escola lá. A partir do ano 2024, o Polidoro Santiago não é mais gerido pelo Estado, vai passar a sua gestão, está passando a gestão para o município de Timbó. Portanto, quais são as escolas de Timbó que fazem parte e farão parte da rede estadual de ensino em 2024? Então, Adair, em Timbó, né, a coordenadoria, ela engloba 7 municípios, né? Certo. Então, nós somos responsáveis no momento por 26 escolas, né? O ano que vem 25, né? Que o Polidoro passa, então, a ter a gestão municipal. E em Timbó, então, nós temos a escola Rui Barbosa, né, de ensino médio, a Emílio Ropelato, no bairro das Nações, temos o Júlio Chay de Mantel, no bairro Quintino, o Hugo Repke, no bairro ali dos Estados, temos também o Clara Donner, no bairro Dona Clara, temos também o Zanella, no bairro das Capitais, e temos a educação de jovens e adultos, então, que fica anexo ao Rui Barbosa. E por último, então, nós temos o SEDUP, né, que é o nosso ensino profissionalizante, e também o nosso ensino médio. Muito bem, esse movimento, porque o município, normalmente, ele é o responsável, até pela questão aí das leis ligadas à educação, pelo ensino básico, né? E o Estado pelo ensino médio, ensino profissionalizante, enfim. Esse movimento que está acontecendo aqui com o Polidoro Santiago, é uma tendência de mais escolas no futuro passarem a gestão do ensino fundamental para o município, porque nessas escolas aí que você citou, tem algumas ainda que ainda trabalham com o ensino fundamental também. Isso, e exclusivamente no município de Timbó, nós temos o médio, então, só no SEDUP, no Júlio Chay de Mantel e no Rui Barbosa. Os demais têm ensino fundamental do 1º ao 9º ano, né? Essa articulação é uma parceria entre município e Estado, né? Uma conversa longa, né? Entre as entidades, e que deve ser olhada com muito carinho, né? Porque a gente tem que trabalhar na perspectiva que os alunos têm que ser beneficiados, né? Os alunos têm que continuar a aprendizagem. Então, essa parceria, Odair, é uma parceria muito bem conversada entre município e Estado, né? Para que nenhuma família seja prejudicada nesse meio termo, né? Nesse caminhar, nesses trâmites de todo esse movimento. E até para que o município também faça isso de acordo com a sua capacidade, né, de absorver os investimentos necessários para manter uma escola, um grupo aí de profissionais também ligados à educação. Mas vamos lá então. Primeiramente vamos falar do calendário de matrículas aí para a rede estadual. Quando você fala aqui de regional, quais são os municípios que são abarcados então pela coordenadoria? Então, além de Timbó, nós temos Indaial, Ascurra, Rodeio, Rio dos Cedros, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, e eu acho que foi, né, 7 municípios, isso. Muito bem, então tudo que a gente estiver passando aqui nesse momento serve para esses 7 municípios aí que são alcançados pela coordenadoria. Isso mesmo, tá? Então, a rede estadual, na verdade, o estado como um todo, tá, Odair? Então, o período de matrícula das escolas estaduais é todas iguais, todos nesse mesmo movimento. Então, além disso, quem está escutando em Blumenau, está escutando em outro lugar, Gaspar, também vai ser nesse mesmo período. O mesmo período, então. E qual é o período da questão das matrículas? Então, a gente vai ter 3 movimentos, tá? O primeiro movimento começa agora, final de novembro,
do dia 27 ao dia 29, né? Então, esse primeiro movimento que as famílias vão fazer a sua pré-inscrição online, né? Então, a gente já está mais de 3 anos com a inscrição, as matrículas online, né? O pai faz a pré-inscrição pelas matrículas online.sed.sc.gov.br e depois ele leva a documentação para homologar essa matrícula na escola. Muito bem, então ele primeiramente tem que fazer o primeiro passo e tem que fazer dessa forma, tem que fazer essa pré-matrícula através aí do site, através de forma online. De forma online. É claro que a gente sabe, né, Odair, que tem famílias que não têm acesso à internet, então as escolas já estão disponibilizando um computador, né, auxiliar essas famílias que não têm esse acesso, porque precisa realmente fazer esse primeiro movimento das matrículas online para depois levar a documentação para finalizar e formalizar esse movimento na escola. Até quando essa matrícula online precisa ser feita? Então, primeiro é do dia 27 de novembro ao dia 29 de novembro. Tá? Então, as famílias têm poucos dias, né? Do dia 27 ao dia 29. São 3 dias. Isso. Depois que a família realizou, no dia 1º de dezembro, vai ser a listagem das matrículas que estão no site. Então, ela, por exemplo, ela fez a matrícula no Júlio Chay de Mantel. No dia 1º, o Júlio Chay de Mantel vai colocar o nome dos alunos que fizeram as matrículas. A partir do dia 4 de dezembro, a família tem que ir na escola para fazer a homologação da matrícula. Significa o quê? Finalizar essa matrícula, levar a documentação necessária que pede, que quando ele vai ter acesso à matrícula online, lá vai dizer qual é a documentação que ele precisa levar na escola. Então, ele tem que levar aquela documentação, que é a documentação dos pais, da criança, comprovante de residência, declaração de vacina, certidão de nascimento, boletim, atestado de frequência. Então, esses documentos que vão estar descritos na matrícula online têm que ser levados na escola. Aí, a partir do dia 4, a família vai até a escola, no horário de atendimento da escola, né? Se é das 7 às 11h30, ou da 1h30 às 5h30, e se tem o período noturno também vai estar atendendo, né? Para que ela realmente faça a matrícula do seu filho. Vai funcionar alguma questão de zoneamento também para as matrículas do estado? Com certeza, tá? A gente trabalha com todos os municípios, né? O Antônio Márcio, a gente fez um trabalho, fizeram um trabalho já esse ano com todos os secretários municipais para falar do zoneamento, né? A gente sabe que nós estamos numa tendência da população crescer mais ainda, né? Então é importante que isso fique bem claro. Então foi uma articulação da coordenadoria com todos os secretários municipais para trabalhar o zoneamento. Então, quando o pai vai entrar no matrícula online, ele fala que tem que ser dentro do zoneamento, né? Ele não tem nenhum campo que vai não deferir aquela matrícula. Só quando ele entregar a documentação, a secretária vai dizer, tu não é do zoneamento, não pode fazer aqui, né? Porque ninguém, digamos, né? Eu sou ali do bairro dos Estados, se eu sou nas Nações, eu tenho que fazer próximo à minha casa, né? Então, o Estado tem essa legalidade de quê? Por causa do transporte escolar dessa criança, né? Muito bem, e aí nesse caso não pode fazer a matrícula lá, mas em um caso de excesso de matrícula num local, excedeu as vagas, aí é possível esse remanejamento dentro do zoneamento? Como é que funciona? Isso aí é possível. A gente tem, né, por exemplo, o município de Indaial, um município que realmente está crescendo muito, né? Então, se a gente não, né, o Estado não consegue fornecer a primeira escola mais próxima da sua residência, porque está realmente, né, cheio, né, superlotado, digamos assim, a gente tem que oferecer a segunda escola mais próxima para essa família. Existe essa regra. Isso, daí a gente, se for a mais de 3 quilômetros, a gente paga o transporte daí. Muito bem, e isso tudo é explicado aí para os pais no momento em que fazem as suas matrículas. Portanto, se um pai for lá, olha, naquela turma, naquela série lá, não há mais disponibilidade de vaga, cedeu as vagas, a próxima escola é tal, se ultrapassa um limite de quilometragem, ainda o passe escolar é bancado pelo Estado também, então. Isso mesmo, e assim, os nossos diretores, os nossos AEs, que são os nossos secretários das escolas, estão bem orientados em relação a isso, mas nós ali da coordenadoria estamos à disposição também para atender os pais, né? A gente sempre atende nessa época os pais para esclarecer qualquer dúvida que tem em relação às matrículas, né? Lembrando que é um movimento que as famílias devem fazer agora em novembro, porque nós vamos ter uma outra etapa em dezembro, então nós vamos ter novamente as matrículas abertas em dezembro, mas um período muito pequeno, né? Já do dia 11 só até o dia 15 de dezembro. E depois só em fevereiro, só em 2024. Esse período de 11 a 15 é para? Matrícula também. O pai que esqueceu de fazer a matrícula em novembro,
né? Eu esqueci de fazer a matrícula do meu filho. Acontece. Aí ele tem mais um período para fazer lá em dezembro. Novamente a gente vai abrir o site, o Estado abre, faz todo o movimento de novo para colocar esse... Mas aí esse de 11 jovem... a 15 é para fazer no site, é para ir na escola, para fazer toda a tramitação Sim. ali de documentação. Isso, então. sempre no site, sempre fazendo no site das matrículas online, né, .sed.sc.gov, né? O que a gente orienta, Aldair? Que as famílias que moram, né, próximo a essas escolas já entrem em contato com essa escola, vê a documentação bem certinha, vê o horário de funcionamento, né? As nossas escolas também fazem esse movimento. Então, elas vão, por exemplo, na educação infantil, já fazer esse movimento de divulgação de matrícula. Elas vão nas escolas de fundamental, quem tem médio, porque os alunos vão para nós, né? Da rede municipal também. A gente faz toda essa divulgação para que as famílias tenham bem ciência de todos os períodos de matrícula. Então, a gente não tem somente um dentro do estado, a gente vai ter 3 períodos para que a família realmente consiga fazer bem direitinho a matrícula. E aqui a nossa região tem recebido muita gente que vem para cá, está vindo para cá para trabalhar, enfim, para residir aqui na nossa região, que vem de outros estados. Nesse caso, esse histórico escolar de crianças que estão se transferindo, isso hoje é feito de maneira online? Como é que tem funcionado? Até para orientar as pessoas que estão chegando por aqui, tem dúvida, poxa, eu vou fazer a matrícula, mas e o histórico escolar lá do meu filho, lá na escola em que estudava, às vezes não lembrou de pegar isso lá quando veio de mudança, enfim, né? É a última coisa talvez que vai se pensar, né? Como é que funciona nesses casos? Então, a documentação é realmente uma responsabilidade da família, né? Então, é o seu filho, né? É uma responsabilidade como qualquer outro, né? Então, ele tem essa responsabilidade da documentação, mas a escola ainda tem um tempo, né? Ela não vai negar a matrícula por ele não ter um histórico naquele movimento. Então, ele dá um tempo de 30 a 60 dias para a família conseguir ir atrás, né? Às vezes tem um parente naquele local que ainda pode ir lá buscar, às vezes por telefone, por correio, a escola pode receber, às vezes, né, a escola, eles mandam direto para a escola, então existe um tempo, né? A escola espera esse tempo, sim, tá, Aldair? Não vai negar por causa disso, né? Mas essa responsabilidade de documentação é da família. Muito bem, vamos então agora falar com o Antônio Márcio sobre a questão das eleições, um outro assunto importante também que vai acontecer, as eleições para a direção das escolas. Quanto tempo é o mandato dos diretores nas escolas, Antônio? Bem, a partir de 2013, nós também tivemos o início desse movimento em relação às eleições nas escolas. Eu mesmo, enquanto gestor, passei por 2 indicações e por 2 eleições. Então, ficando 14 anos na escola, a gente sempre tem um mandato de 4 anos. Né? 4 então, anos. O plano de gestão escolar, que é elaborado pelo gestor, pelo proponente, como assim, a gente assim designa, ele é posto à comunidade escolar, aos pais, aos alunos, aos professores, com seus objetivos, suas metas, suas ações, e é discutido, né, quais são as mais relevantes, as mais importantes. Então, se nós tivermos mais de um proponente, mais de um candidato, por assim dizer, que não seria o correto dizer candidato, seria dizer proponente, que ele está propondo à escola um conjunto de ações, um conjunto de metas e objetivos a ser alcançados. Então, esse proponente, com o seu plano de ação, plano de gestão, ele é posto num processo democrático em votação. A votação é feita por todos os segmentos da comunidade escolar, pais, alunos, professores, que, a partir de um processo decisório, então, eletivo, né, elege qual é o melhor plano de gestão. Então, não é o candidato que é eleito, então não é o proponente, aquele que mostra à comunidade as suas ideias, as suas intenções, como que ele pretende melhorar a educação nos mais amplos sentidos, pedagógico, administrativo, financeiro, e então, a partir do momento que ele é eleito, é feito um plano, um termo, né, um termo de compromisso, ele assina esse termo de compromisso e compromete-se com a comunidade nos princípios da administração pedagógica, também democrática, em executar aquele plano de gestão na melhor lisura possível, né? Claro, dentro dos seus objetivos, das suas metas. Então, ele tem 4 anos para executar aquele plano de ação, de gestão. Essa eleição, ela é sincronizada, vamos dizer assim, hoje, esse ano vai ter eleição, então todas as escolas estaduais no mesmo período que tem as suas eleições. Exatamente. Então, a partir de setembro, com o decreto 273, nós já tivemos essas orientações. Posteriormente, nós tivemos também o edital em outubro,
que determina todos os passos a serem seguidos nesse processo eleitoral, que ele é bem amplo e bem complexo, mas, ou seja, de um modo em geral, cada escola tem a sua comissão eleitoral, e essa comissão eleitoral cabe a ela organizar todos esses passos, chamar a comunidade, explicar o que vai acontecer, em quais momentos irão acontecer. Aqui na região como um todo, no estado como um todo, nós temos no dia 3 e 4 que serão os dias de votação. Então, o importante realmente é que a comunidade entenda que quando ela for chamada a essa divulgação, que a divulgação será do dia 29 até o dia 1º de dezembro, então os proponentes serão chamados, a comunidade será chamada e o plano de gestão será discutido com a comunidade escolar. Então, nesse momento é importantíssimo, ouvintes, vocês que têm os filhos aqui na rede estadual, vão até a escola, entrem em contato com os proponentes, com as ideias, com o que eles estão propondo para a escola nos próximos 4 anos, questionem, sugiram, claro, né? Coloquem as suas ideias e principalmente lá no dia 3 e 4, participem do processo de escolha, porque esse processo de escolha ele tem, como se diz, um quórum qualificado. Para que a eleição ela seja válida, nós precisamos de 50% mais um de cada um dos quórums, ou seja, pais, alunos e professores. Senão, infelizmente, a eleição não terá validade. Então, por isso a nossa preocupação, a nossa necessidade de vir, chamar a comunidade à participação, porque a gestão democrática ela está aí, mas ela necessita da participação, então, dos seus componentes, por assim dizer, certo? Muito bem, essa eleição, Antônio, o diretor atual, por exemplo, de uma escola que teve aí na visão da comunidade escolar, teve um bom desempenho, ele pode se recandidatar a continuar no cargo ou existe naturalmente, automaticamente uma renovação? Existe uma renovação. Então, os impedimentos aos proponentes são: aqueles que já participaram de 2 processos de escolha não poderão participar agora do 3º, então automaticamente a renovação. Porém, aquele que de repente ele assumiu no meio, né, do processo de outro gestor, eu estava na gestão, eu saí, então uma outra pessoa foi indicada pelo nosso Conselho Deliberativo. Então ela entrou, ela foi um pró tempore, mas ela não passou por um processo eletivo, então mesmo que ela tenha estado na gestão uma vez, a segunda vez por eleição, se ela não passou a segunda vez por eleição também, então não tem problema, mas 2 eleições, não, somente quem passou apenas por uma eleição pode concorrer agora nesse novo processo. Muito bem, então vai haver aí certamente uma renovação. E normalmente são professores que já atuam na escola, que se candidatam aí e fazem os seus planos também. Como é que funciona esse processo de agora já se começa a trabalhar quem será o próximo diretor da escola? Claro que isso depois é por escolha da comunidade escolar, mas elas têm que ter alternativas para escolher. E essas alternativas, como é que elas são? Quem é que trabalha essas alternativas antes delas serem apresentadas? Todos os professores efetivos na unidade escolar podem propor um plano de gestão a uma escola. Não necessariamente eu, que estou em uma escola, preciso, né, apenas propor para aquela escola. Eu posso propor para outra que eu não trabalho. Não há empecilho nenhum em relação a isso. Porém, é claro, é um pouco mais difícil, porque você, de repente, não conhece a realidade da outra escola, não conhece muito bem a comunidade, mas isso já aconteceu e né, esse ano, um proponente aqui de Timbó propôs para a escola lá de Rio dos Cedros. Não há empecilho nenhum, mas precisa ser, não pode ser contratado, tem que ser efetivo na unidade escolar, então um profissional de carreira, esse sim pode propor realmente o plano de gestão, não há empecilho algum, mas precisa ser um professor efetivo, né? Esse é o mundo... O CP também pode, né? E a AE, né? Sim, a AE também não pode, que seria, vamos dizer assim, a secretária não pode propor. Muito bem, e essa votação, então, vai acontecer, quais são as datas mesmo que acontecem as votações, a apresentação dos planos, só para a gente repetir e reforçar essa situação aí para os ouvintes. Os planos começa agora no dia 29 e vai até o dia 1º de dezembro. E como é que é essa apresentação? Quem define a forma de apresentação é a comissão eleitoral de cada unidade escolar. Então, eles vão sentar com os proponentes e colocar as regras. Digamos, vamos fazer isso em um ambiente
aberto, no ginásio de esportes ou ali no pátio da escola, cada um vai ter 20 ou 30 ou 40 minutos para colocar suas ideias. Se essa apresentação ela vai ser por telão, se ela vai ser simplesmente a entrega de folders e depois a conversa. Então, toda a dinâmica, a comissão eleitoral de cada unidade escolar vai determinar com os seus proponentes. Então, por isso que é muito amplo, né? Cada comissão tem essa prerrogativa, né? Essa discricionariedade para estabelecer as formas de divulgação. Mas vai ser entre o dia 29 e o dia 1º de dezembro. Muito bem, 29, dia 1º, e as eleições? As eleições 3 e 4 de dezembro também. 3 um domingo e 4 uma segunda-feira. E a eleição é por escrutínio, é por cédula? Sim, vai ser por cédula, voto com secreto, identificação, voto secreto, com depois identificação. com toda a apuração. Sim, uma eleição, uma eleição mesmo. A eleição no mais puro sentido da palavra. Da palavra, lá na comunidade, em cada escola, fazendo com a sua comunidade escolar, então. Dando o exemplo, né, de participação democrática, fazendo realmente a eleição do início ao fim. A comissão escolar, ela é escolhida entre justamente pais, alunos e professores da unidade escolar, que são eles que vão organizar todo o processo. Muito bem, então, dado o recado, Camila, vamos reforçar novamente as datas aí para as matrículas, então, tem a matrícula online, depois as matrículas também que devem ser confirmadas lá nas escolas. Isso mesmo, então é do dia 27 de novembro, né, até o dia 29, então, matrículas online, né, tudo junto, sede, sed.sc.gov.br, e depois, a partir do dia 1º, já vai estar a listagem nas escolas, e a partir do dia 4, então, o pai já pode ir até a escola com a documentação para finalizar a matrícula do seu filho. Lembrando que, se ele tiver qualquer dúvida, né, nós estamos à disposição lá da Coordenadoria de Educação, no telefone 3399-3000, ou também os pais podem ligar para as escolas, né, que elas vão estar atendendo com muita boa vontade, né, para receber esses novos alunos para 2024. Muito bem, dado o recado então, novas as matrículas, né, para o ano 2024, as datas e limites, e também para essa questão importante que é a eleição. Esse é o ano de eleição para as diretorias, os planos, né, os projetos aí para os próximos 4 anos nas escolas estaduais aqui da Coordenadoria Regional da Educação, que abarca aí 7 municípios aqui da nossa micro-região. Quero agradecer então a presença da Camila. Um abraço, Camila, obrigado aí pela sua participação. Obrigada, né? Obrigada por esse espaço, né? Agradecer a todos os ouvintes também. Antônio, um abraço, obrigado. Obrigado, agradecer aos ouvintes, né? E agradecer principalmente aqui à rádio pela divulgação. Sempre estaremos também à disposição para esclarecer as dúvidas que houverem. Com certeza, e a gente também sempre à disposição, claro, aí do Estado para passar as informações pertinentes à educação aqui da nossa Coordenadoria Regional da Educação.